Fala pessoal, boa tarde a todos. Espero que vocês estejam bem. Espero que foi mais um dia de take aí no mercado para vocês. Vamos começar com mais uma aulinha aí. Hoje um mercado extremamente volátil, um mercado aí extremamente complicadinho, né? Existem aí algumas tensões lá fora, algumas negociações, estreitamentos entre China e Rússia. Então o comércio lá fora ah, ficou bem estreito, né? Ficou bem volátil. A coisa tá pegando lá fora. Mas bora para cima, bora para as nossas análises. Vamos ver o que aconteceu aqui no mercado, né? Com as nossas operações de ontem. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos ver o que nós temos hoje também de oportunidades. Trazendo o primeiro ativo aqui, o NZD-CAD. Vocês lembram que a gente estava aguardando esta movimentação aqui no NZD-CAD? Olha só, aquela movimentação do preço fazer um pullback, né? A gente estava na aula ontem falando de um possível pullback que o NZD poderia fazer, né? Ontem, quando a gente estava fazendo a aula, o mercado estava mais ou menos aqui, né? E aí eu coloquei até essa seta aqui mais ou menos para a gente poder sinalizar o movimento que ele iria fazer. E aí, de fato, a gente estava aguardando o rompimento, né? E depois o pullback e a nossa entrada. Então, realmente o rompimento aconteceu, tá? O rompimento ele aconteceu. O pullback também aconteceu nessa velinha de alta aqui. Então, eu aguardei essa vela aqui finalizar para poder fazer a entrada da operação. Eu entrei nessa operação um pouco mais leve por conta da movimentação, que não era uma movimentação tão longa, né? No NZD. E aí perceba que o mercado ele foi a favor, tá? Ele fez o pullback, andou um pouquinho a favor aqui, depois ele consolidou, deu uma vela de força aqui. Falei, bom, agora vai, agora vai. Acabou que ele segurou na região, subiu, não estopou, tá? Ele tá bem próximo aqui da região de stop loss, né? E aí o que acontece? Aí ele tava dando uma velinha de queda aqui, né? Essa vela finalizou aqui, essa vela das 14 horas que finalizou agora às 17, das 16 horas que finalizou agora às 17. E o nosso stop loss está aqui em cima. E automaticamente, pessoal, automaticamente o mercado ele já está numa zona interessante que é a zona de extremidade aqui do canal. Vocês lembram que eu falei que a ferramenta garfo ela serve como um canal maior, né? Nós temos um canal maior. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar de branco, né? Nós temos um canal maior que são as zonas de extremidade, e temos os canais intermediários, né? Que são essas zonas com essas regiões aqui mais intermediária, tá? E aí o que acontece? O preço ele está tocando exatamente agora nessa zona de extremidade maior do canal, certo? Da ferramenta garfo. E o mais importante de tudo é que ele está fazendo a movimentação do que? Deixa eu excluir aqui agora essa. Opa, deixa eu ver se eu consigo mexer aqui aí. Deixa eu excluir aqui essas setinhas aqui pra gente poluir um pouquinho menos aqui. Vamos lá, vamos tirar aqui. Pronto, vou chegar aqui pro lado agora. Aqui, beleza. E vou chegar aqui pro lado também. Beleza. Aqui vou tirar esse círculo aqui, que eu demarquei esse círculo aqui porque aqui é uma possível zona de entrada, né, para vocês identificarem. Deixa eu tirar aqui também esse outro círculo aqui de baixo, né? Que foi a nossa zona de entrada. Aí, beleza. Deixa eu chegar mais um pouquinho para o lado aqui. Beleza. Tá bem próximo do stop loss, mas não tem problema. Porque aí, pessoal, perceba só uma coisa. O que a gente costuma passar sempre nas nossas aulas? As figuras gráficas, padrões de candles. E olha só o que o mercado está querendo formar aqui, pessoal. Olha só o que o mercado está querendo formar. Olha aqui que ele está querendo fazer. O nosso famoso padrão M, o nosso famoso topinho duplo. Então, se a gente tomar um stop loss aqui nessa primeira entrada, vai ser um stop loss de 40 pips, né? Nós temos uma possível entrada agora que
pode nos movimentar 111 pips, né? Então vai ser uma entrada fantástica, que vai basicamente pagar o stop aqui e vai, de fato, trazer um resultado para gente. E aí, pessoal, agora a gente vai aguardar essa movimentação aqui de padrão M, né? Nós iremos fazer uma antecipação da movimentação, né? Que a gente vai pegar exatamente no topo duplo. Então a gente vai pegar a antecipação, mas como vocês já estão, né, craques aí, vocês sabem que a antecipação ela só acontece com padrão de candle. E o padrão de candle mais utilizado que a gente gosta é o quê? Estrela cadente, engolfo, né? Então a gente vai esperar um padrãozinho de candle aqui nessa zona de topo duplo aqui, para que de fato a gente faça a abertura da nossa ordem. Então, o que, que nós estamos aguardando? Mais ou menos isso aqui, ó. O mercado talvez subir um pouquinho, muito provavelmente talvez ele vai estopar aqui, né? A nossa ordem antiga. E vamos dizer que ele vai fazer basicamente que essa movimentação aqui, talvez, tá? Né? Por conta. Eita, peraí, pronto. Por conta de ser uma resistência interessante, por conta de ser a zona de extremidade aqui da ferramenta garfo, e aí depois, muito provavelmente, a gente esperar uma movimentação como essa aqui. Fechamento aqui, né? Basicamente o engolfo. Então nós vamos ter basicamente aqui que quase que três padrões de candles aqui formados. O primeiro padrão de candle que nós poderemos ter aqui, ó, é o famoso estrela da noite, né? Que é a formação de três candles, né? Vocês sabem como é que funciona. O segundo padrão que nós podemos ter aqui, ó, é o padrão de estrela cadente, tá? Indicando realmente a reversão. O terceiro padrãozinho aqui que também pode ser formado, né, ao mesmo tempo, o padrão de engolfo de baixa, tá? Então nós temos possíveis três padrões a ser formado. Guzmão, ele vai lá em cima? Não, pessoal, eu não sei se ele vai lá em cima. Às vezes ele pode justamente agarrar aonde ele está aqui agora, tá? No preço atual. Então a gente tem que aguardar também esses padrões aqui, um martelo aqui nessa zona, o engolfo aqui nessa zona, tá? Às vezes ele nem vai buscar essa zona aqui de cima, não. Às vezes ele vai buscar, ele vai ficar nessa mesma região aqui para começar a cair, tá? Então automaticamente a gente tem que ficar de olho, porque as possíveis movimentações que o mercado pode fazer, tanto aqui nessa zona aqui, quanto aqui, são um padrãozinho de estrela da noite, um padrãozinho de estrela cadente, né? E um padrãozinho de engolfo de baixa, demonstrando que essa zona aqui vai ser uma zona interessante. Por que eu estou falando isso? Justamente por causa disso, pessoal. Ó, como é uma zona de resistência, uma zona de extremidade, olha só aqui, ó. É uma zona aqui, ó. Olha quantos pavis que ele deixou nessa zona. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos 7 velas de negação de preço. Ou seja, os compradores estão fazendo isso aqui com preço, ó, estão jogando ele aqui em cima. Mas aí quando o preço chega aqui em cima, o que os vendedores fazem? Opa, show. O que os vendedores estão fazendo? Eles estão fazendo isso aqui, ó. O preço está vindo aqui em cima, os vendedores estão fazendo isso aqui. Estão agredindo para baixo e aí os compradores não estão tendo forças para poder manter um candle positivo sem sombra de vela, sem pavio, tá? Sem negação de preço. Então é uma zona muito interessante, então por isso que a gente deve aguardar. Aqueles mesmos padrões que a gente estava aguardando lá em cima, a gente pode aguardar justamente aqui, né? Ele pode querer fazer um engolfo de queda aqui, justamente com esse padrãozinho, com esse candlezinho aqui de negação de preço anterior. Nossa entrada vai ficar exatamente aqui nessa zona, né? Após o fechamento da vela. E aí, né? Quedinha para nós, buscando ali a média de 100 pips ali, tranquilamente. Tá? Então, por isso que a gente tem que ficar de olho aqui nessa movimentação do NZD-CAD. Se ele vai, de fato, estopar a gente aqui nessa primeira ordem aqui, ou se ele já vai cair direto e formar, né, os padrões de candles aqui nesta zona aqui,
ou um pouco mais acima, né, que de fato é a zona de topo, um pouco mais aqui em cima, né, seria basicamente essa zona aqui, tá? Formar os padrões nessa zona, ou se ele já vai segurar aqui de fato e já vai começar a cair. Então vamos ficar de olho no NZD-CAD. Vamos para o nosso GBP-USD, vamos ver o que, que aconteceu de fato. GBP-USD. Olha o nosso GBP-USD. Lembra que eu falei para vocês, para a gente poder aguardar o rompimento da zona com candle de força, né? A zona tava aqui, muito bonitinho, e o mercado rompeu, né? Com a vela até, não foi nenhuma vela de força, não, foi uma vela elefante, podemos dizer, né? Existem os modelos de vela, e esse modelo de vela expressivo, né, com um tamanho anormal, né, com anomalia de movimentação, se chama vela elefante, tá? Essa vela elefante, pessoal, fica quase que inviável você pegar uma operação no fechamento dela, porque na maioria das vezes, quando se dá um candle com muita força como esse, né? Na maioria das vezes o preço tende a fazer uma correção dele, tá? Então perceba, o preço saiu daqui e veio parar aqui embaixo com muita força. Isso é uma vela de H1. Então, muito provavelmente, ó, o que que o preço fez? Ele fez a correção. E quando ele fez a correção, né? Como eu estava realmente aguardando essa zona aqui, olha o que que o mercado fez. Ele fez um pullback, pessoal, né? Então, se você está ligado nas nossas aulas, ó, ele veio, rompeu, fez o pullback, executei a minha entrada. Por quê? Porque aqui é exatamente a região que nós estávamos aguardando o rompimento. Então, ele rompeu, fez o pullback e agora, ó, a tendência é que o mercado continue seu movimento de queda, indo buscar aqui o nosso 50 da Fibo, que vai dar aproximadamente 176 pips. Agora, ele está com... Vou ver aqui. Não sei nem quantos pips está aqui direito, mas 20 pips. A 20 pips aqui, né? Tá basicamente 0 a 0, mas nós estamos aguardando uma movimentação maior. Então, né? Sempre falei com vocês a respeito de como operar uma consolidação. Eu sempre dou as dicas, né? E se você tá ligado aí nas dicas, você pegou essa movimentação. A gente estava falando, né? Do rompimento, do pullback e tal. Rompimento com vela de força. Aconteceu? Aconteceu. Pegaríamos no fechamento do candle de força? Não. Já que o nosso alvo é aqui no 50 da Fibo, ó, por que que eu sei que é o 50 da Fibo? Aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Aqui. Então, eu não vou pegar aqui no fechamento dele, porque daqui até o 50 da Fibo, existe muito pouco espaço para movimentação. Então, daria, sei lá, basicamente uns 60 pips, 70 pips, né? Então, para que que eu vou pegar 70 pips? Eu posso pegar 170 pips, né? Uma movimentação bem maior. Então, sem chance. Eu esperei o mercado romper, esperei ele fazer a correção. Quando ele veio fazer o pullback aqui, falei, opa, agora é o momento. Por quê? Porque a minha resistência, ela ficou acima, ó, o meu stop loss ficou acima da resistência, que é essa zona aqui de amarelo, ficou acima do ponto D, e ainda nós temos essa parede aqui, que é essa consolidação. Então, ou seja, quando ele veio fazer o pullback, eu já executei a venda, né? Tava observando, já executei a venda, para que agora de fato, ó, ele vai para a direção. Então, se você tá ligado nas nossas aulas, se você tá pegando aí a as operações, os ensinamentos, com certeza você pegou essa entrada, porque está fazendo exatamente o que eu estou passando para vocês. Se vocês estão aguardando de forma paciente o mercado movimentar, está fazendo exatamente a mesma coisa. Né? Lá no NZDCAD, o que, que eu falei? Pessoal, vamos aguardar ali o rompimento da zona e um pullback, né, para que ele caia. Ele fez o pullback? Fez, ele rompeu e voltou. Só que ele voltou e ó, continua alta. Então, automaticamente, quando ele não vai a favor da minha análise, ele já me traz uma outra análise, que era um topo duplo, padrão M. Então, ou seja, se ele não me dá uma análise concreta, se ele não concretiza uma análise minha, ele forma outra, entendeu? E todas essas análises que o mercado faz, né, todas essas movimentações que o mercado faz,
são todas análises que eu passo para vocês aqui todos os dias, tá? Então fica muito facinho operar assim, porque exatamente o que eu passo aqui nas aulas é basicamente as movimentações que o mercado tem feito de fato. E se você é uma pessoa paciente, né, que está aguardando as movimentações, você está pegando exatamente as operações nos momentos certos, tá? Vamos dar uma olhadinha agora, pessoal, no que nós temos, né? Depois dessa movimentação que o mercado fez hoje, ah, vamos ver o que nós temos aí, que o mercado formou de padrão, o que ele de fato tende a nos oferecer para amanhã, né? Além dessa entradinha aqui. Vamos ver se vai fazer o login aqui, só um momento. Tá top, pessoal. Essa movimentação aqui da Libra, cara, sensacional. Sensacional. Essa entradinha na Libra, sensacional. Vamos lá, pessoal. Olha o EuroCAD. Nós estamos no NZD-CAD, né? Nós estamos aguardando a movimentação no NZD-CAD. Perceba, pessoal, que os ativos com CAD, né, está mostrando de fato uma possível queda. Então, que bom, porque NZD-CAD, EuroCAD, GBP-CAD, muito provavelmente farão movimentos correlacionados, né? Fazendo correlação, ou seja, movimentos parecidos. Não vão ser exatamente a mesma movimentação, porque são ativos diferentes, tá, pessoal? O euro, o volume de negociação do euro é diferente do volume de negociação da Libra, é diferente do volume de negociação na NZD e assim sucessivamente. O SDCAD é diferente o volume de negociação, então, mas eles fazem correlação, né? Se um está em queda, né, a probabilidade de que os outros também estarão em queda é grande, tá? Porque nós temos um ativo em comum que é o CAD, tá? E o que vai influenciar de fato na movimentação do ativo, de fato, é a moeda cotação, se ela é a moeda base no caso, né? Se ela de fato vai valorizar ou desvalorizar em relação à moeda cotação. Então, beleza. Em H1 nós temos esse EuroCAD aqui. Não pegaríamos esse USD, esse EuroCAD, porque nós já temos o NZD-CAD. Temos aqui esse CAD-JPY que está numa alta, ou seja, se o NZD-CAD, né, se eu estou vendido no NZD-CAD, eu estou querendo que o NZD caia e o CAD se valorize, certo? E aqui no CAD JPY está acontecendo exatamente o contrário. O CAD está querendo valorizar em relação ao JPY, que é a moeda do Japão. E o que isso significa, pessoal? Se o ponto D aqui é uma compra, né? Nós sabemos que o ponto D é compra, vocês já estão cansados de saber disso. Significa que o CAD tem uma pretensão de valorização. Se o CAD tem uma pretensão de valorização, o nosso NZD-CAD vai ter uma desvalorização. O NZD vai cair, o CAD vai subir. A ordem nossa vai para venda, que é o que a gente quer. E, enfim, né? Vocês conseguiram entender. Então, não vamos pegar esse CAD-J por conta disso. Vamos ver que o Euro GBP, um ativo totalmente diferente, um padrão grande, inclusive, com a formação de várias velas. Não gostei da seguinte movimentação, essa consolidação aqui, porque aí a gente vai ficar na mesma onda do GBP USD, né? A gente vai precisar esperar o mercado romper com candle de força para fazer um possível pullback, ou se não for um candle que distancie muito da zona, a gente já pega direto, né? E tal. Então, não pegaremos o Euro GBP. Vamos ver outro ativo aqui, se tem. Audi JPY, interessante. Audi J já é um padrão pequeno. É um padrão pequeno. Poucas velas na formação do ponto X até o ponto A. Ficamos de fora. O SDJ. Padrão harmônico nada harmônico. GBPJPY. Um padrão harmônico nada harmônico.
O SDCHF também nada harmônico. Pequeno demais o GBPCAD. O SDCAD. Ó, o SDCAD que eu falei com vocês ontem, né? A gente até olhou, mas a gente preferiu pegar a operação no GBP-USD, né? A gente preferiu o GBP-USD porque andava mais. Mas, ó, olha o SDCAD que top, pessoal. Ele andou bastante aí, ó. Do ponto D, né? Até aqui em cima, formou um engolfo ali e tal. Temos aí 100 pips, pessoal. 1028 pontos. Ele bateu 100 pips, interessante. E foi justamente, ó, a formação, ó, de um pequeno martelo que a gente está cansado de saber que esse padrão é um padrão muito forte no suporte. E depois, ó, engolfo, a vela de força encobrindo por completo a vela anterior, engolfando a alta. Excelente gatilho de entrada. Será que esse ponto deu um suporte? Não sei. Vamos ver aqui. Para vocês verem, pessoal, que o que a gente passa nas aulas, né, é o que realmente acontece dentro do mercado. Olha, só esse ponto D que não é muito legal, tá? É uma zona que o preço fica costurando, ó. O que que é costurar, pessoal? É justamente o ato, né, do preço ficar rompendo ali com muita facilidade, né? Ele fica fazendo um zigue-zague. Só esse ponto D aí que não está muito interessante. Vamos ver aqui o GBP-USD. Ó, o GBP-USD é o nosso padrãozinho, né? Que a gente fez ele ontem. Tá aqui, mesma coisa. NZD-CAD é o padrãozinho que a gente pegou ontem, né? Só que a gente pegou de acordo para que ele caísse, né? E tal, beleza. Já estamos com essa análise. Vou olhar em M15 aqui agora. Vamos ver o que, que nós temos em M15. Audi, AudiCAD, pessoal. AudiCAD, Audi SD, perdão. Audi SD, um padrão harmônico pequeno, né? Em M15, tá? Seria uma operação aí de no máximo um scalpzinho, mas não tá tão legal. GBP Audi, né? Hoje o mercado se movimentou de uma forma muito estranha, né? Por conta dos acontecimentos lá fora. NZD-CAD em M15, tá basicamente a mesma coisa que o H1, né? Quase que a mesma coisa. O SD-CAD, basicamente a mesma coisa. O SD-CAD até tocou aqui a zona de FIBO aqui, né? Cadê? Diretamente aqui, cadê? Aqui, ó, FIBO retração. Até pegou, aí pegou 50% da movimentação, né? Certinho. Ponto C ao ponto D, confirmação aqui nessa vela, entraria para venda para buscar aqui os 50% da retração do movimento. Foi além, ele buscou 61, buscou até a zona a mais, beleza, não tem problema, né? Estávamos em outras operações, então não conta. Vamos ver aqui o Euro GBP. Não gostei desse padrão. Audi J. Pessoal, o Audi J, nós podemos utilizar uma análise aqui no Audi J com a ferramenta Garfo, tá? Acho que é o único padrãozinho que está mais interessante aí para a gente poder aproveitar uma análise. O restante, olha só como está o mercado, ó. Completamente esquisito e padrões Audi JPY, pessoal. Vamos olhar o Audi JPY agora com um pouco mais de carinho para a gente ver se a gente consegue aproveitar aqui de fato este padrão formado. Então, vou pegar aqui o meu Trading View. Vou pegar aqui o meu Trading View, vou colocar no Audi JPY.
E vou olhar também, pessoal, se vai compensar fazer as operações nele de acordo com a movimentação do ativo, tá? Então, se as zonas não compensarem muito, né, pelo menos uns 50 pips a gente não pega. Vamos lá. O AudiJ em M15, coloco o gráfico em M15. Vou ajustar aqui um pouquinho para que eu consiga ter uma visão aqui, né, para poder de fato fazer as marcações. Vamos olhar. Bom, o meu ponto X tem um fundo duplo, meu ponto X parte do segundo fundo duplo, depois existe uma impulsão, no topo mais alto da impulsão é o meu ponto A, depois dessa correção do ponto A no segundo fundo é o meu ponto B, depois o mercado sobe ponto C e o ponto D, fundão. Vamos lá então, ó, fundo duplo, impulsão do ponto A. Então, ó, já venho aqui na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ferramenta, padrão XABC, botão esquerdo no mouse de forma aleatória, igual eu ensinei para vocês. Sei que meu ponto X está aqui nesse segundo fundo desse fundo duplo. Sei que meu ponto A está na impulsão máxima dessa impulsão aqui. O meu ponto B está na correção dele. O meu ponto C está aqui em cima. E o meu ponto D está aqui embaixo. Vamos ver se vai ser isso mesmo. Exatamente isso, pessoal. Na verdade, o ponto C está aqui, ó. O ponto B está aqui. Tá? Exatamente isso, pessoal. Exatamente isso. Então tá aí, não peguem as referências ainda. Vamos ver se vai compensar a gente fazer algumas operações nele antes, tá? Deixa eu puxar uma fibra aqui para saber. Já pegou 50% da movimentação. Posição comprada. Vamos ver se da posição comprada até os 50%, quanto que daria? 50 pips. É um ativo que tem uma movimentação interessante, mas fica basicamente 1 para 1. Mas não tem problema. Vamos pegar a referência dele aqui agora, ó. Peguem as referências, ó, ponto X, ponto A, ponto B, C e D. E a gente vai traçar a ferramenta garfo e a gente vai ver as possíveis zonas que a gente tem para poder trabalhar aí com o Audi JPY, tá? 30 segundinhos aí, bem rapidinho, né? Vocês dão pause aí na aula, assim que vocês forem estar assistindo ela, né? Depois, uma reprise, pausezinho nesse tempo aqui, para vocês poderem pegar os pontos de referência do padrão, jogar aí no TradingView de vocês da forma que eu joguei aqui no meu, e tudo certo. Perfeito. Pegaram a referência, já posso tirar essa fibra daqui agora também. Ok, ferramenta garfo. Tá? Terceira ferramenta aqui do TradingView, garfo. Botão esquerdo no ponto X, leva até o ponto C, botão esquerdo de novo, leva até o ponto D, botão esquerdo de novo, tá? Perfeito, tá aqui, ó, canalzão de alta na nossa cara falando que o mercado tá o quê? O mercado tá querendo subir, tá? O mercado tá querendo subir? Perfeito, nós vamos comprar. Então, se o mercado tá querendo comprar, quais são as zonas que eu tenho para poder comprar? Vamos lá, mais uma vez, visualizem comigo, ó, zonas extremas e zonas intermediárias, canais intermediários, ó, certo? O mercado rompeu, tá? Ele pode querer tocar aqui para cair ou já começar a cair daqui direto, né? Da onde ele está aqui, cair aqui direto para poder ganhar força para impulsão e talvez ir buscar essa outra zona aqui. Vamos saber agora quais são as zonas de trava de preço, né? Ó, vamos marcar uma zona aqui. Porque essa zona, o mercado toca aqui e toca aqui. E basicamente rompe essa zona aqui, né? Aqui também. Então nós sabemos que essa zona aqui, tem aqui atrás também, ó. Sabemos que essa zona aqui é uma zona de suporte e resistência. O preço fica costurando? Fica costurando, mas é uma zona
que tem referência de preço, de respeito, acumulação, certo? Então eu sei que essa zona aqui é uma zona interessante onde o preço está agora. E também, pelo que eu estou olhando aqui, ele tem basicamente, pessoal, deixa eu ver aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Ah, foi. Ele tem basicamente, pessoal, uma zona de acumulação. É como se fosse, né, uma atmosfera de zona, tá? Então, deixa eu estender isso aqui para a direita. Então, olha só, pessoal. Olha essa zona que eu tracei aqui, ó. Olha que fantástico, pessoal. Vamos ver. Olha isso aqui, pessoal. Olha isso aqui. Olha essa referência, pessoal. Que top. Essa zona aqui, pessoal, é uma zona muito interessante para o preço. Então, ó, uma excelente oportunidade de compra quando o mercado de fato vir buscar essa zona aqui de baixo. Quando ele vier buscar essa zona aqui de baixo. E aí, ó, se ele vindo buscar essa zona aqui de baixo, deixa eu fazer aqui. Isso aqui eu não vou ensinar agora, tá, pessoal? Vou ensinar para vocês depois. E agora eu vou pegar aqui uma projeção da possível movimentação. Olha só, pessoal. Olha só, pessoal. Alguns minutos atrás, eu falei com vocês que o mercado poderia simplesmente vir fazer um pullback aqui para buscar talvez essa zona intermediária aqui. Eu puxei uma Fibo ao contrário, movimentação, vai ser vai ser um tema para uma próxima aula, tá, pessoal? Que é Fibo. Você tem como puxar a Fibo para fazer a retração do movimento, que é a correção do movimento, e a expansão do movimento. A expansão do movimento é justamente até onde que o mercado ele pode ir a favor, né, da impulsão. Então, ou seja, eu tracei uma fibra ao contrário, né? Eu não vou passar isso agora para não confundir vocês, mas eu puxei uma fibra ao contrário desta movimentação aqui, né? Dessa impulsão, que ele saiu daqui, veio para cá, ele vai fazer uma correção. E aí essa correção, até onde agora ele pode impulsionar para cima. E aí, alguns minutos atrás, eu falei, sem puxar fibra, eu falei com vocês que o preço poderia fazer um pullback nessa zona aqui intermediária aqui e buscar aqui em cima. E o 161 da Fibo, que é uma zona de ouro, tá tocando justamente onde, pessoal? Exatamente nessa zona intermediária que eu marquei aqui para vocês. Perfeito, cara. Mercado financeiro ele é perfeito. Então, nossa ordem ela pode ficar aqui. Ela pode ficar aqui, ó, nosso alvo de aproximadamente 89 pips, com stop loss de 45 pips. Vou botar aqui abaixo do 23 aqui, 50 pips. Acredito que não vai ser o suficiente. Nem vai precisar. Mas a gente só vai pegar essa operação aqui no Audi J se ele de fato vier fazer a sua movimentação. Deixa eu puxar um zoom aqui, tá? Vai ser basicamente isso aqui, pessoal, ó. Possível, tá? Possível movimento. Ele vai ter esse primeiro suporte aqui para ele poder ter que romper, né? Para de fato ele vir buscar aqui nessa zona e depois de fato ele começar a fazer, né, o movimento a favor que a gente quer, que é subir e buscar o nosso alvo lá em cima. Então, o nosso ponto de entrada ele só vai acontecer a partir do momento que o preço de fato vir buscar essa zona aqui, que é essa zona de baixo aqui, certo? Coloquei aqui mais ou menos só para vocês entenderem. Então, o gráfico é em 15 minutos, só aguardar a movimentação, tá? Do mercado descer para vir aqui tocar nessa zona e ele vir buscar a nossa zona de alvo aqui em cima, que vai ser uma zona de 161 da Fibo. E olha só o que ela é também, pessoal. Olha essa acumulação aqui, ó. Olha essa zona de briga aqui, ó. Que top, pessoal. Zoninha de briga aqui em cima. O que ela vai ser para nós que estamos aqui embaixo? Vou até desenhar aqui, ó. O que ela vai ser para nós que vai estar aqui embaixo? Imã.
ela vai puxar, vai querer puxar o preço, pessoal. Então, ó, magnético aqui embaixo, ó. O preço vai vir e essa zona aqui vai ser o imã puxando o preço para cima. Fantástico, pessoal. É engraçado que no mercado, cara, a gente vai juntando uma coisa com outra e vai se encaixando igual um quebra-cabeça. Uma coisa vai se juntando com a outra, as análises vão batendo e você vai montando as pecinhas do quebra-cabeça e quando pensa que não, você monta uma análise completa. Então, de um movimento que já aconteceu, de um padrão harmônico que já aconteceu, já andou, já foi a favor, pegamos ele andando, vamos aproveitar agora todo esse padrão aqui com a ferramenta Garfo, né? Temos infinitas oportunidades aqui na frente agora, utilizando ele. Suporte, resistência, bateu lá em cima a gente vende, bateu aqui a gente compra, bateu aqui a gente pode vender, pode comprar. Enfim, temos infinitas oportunidades aqui até o mercado romper, né? Esse canal aqui do Garfo, né? Esse canalzão. Até ele sair dele, nós temos infinitas oportunidades e a gente conseguiu encaixar uma perfeita oportunidade. A gente só precisa agora que, de fato, o mercado venha buscar essa zona aqui de baixo, onde está o círculo aqui, ó. Ele tem que vir aqui para a gente poder executar a nossa entrada. Mas por que, Igosmão? Justamente porque no passado, né, toda essa zona aqui, ó, que está aqui dentro, ó, toda essa zona aqui, né, com essa espessura aqui, ó, é uma zona de negociação de preço. Então, perceba que o preço ele faz muitas referências justamente nessa zona. Então, a gente quer que ele venha aqui de novo para de fato ele ganhar força para subir. Perfeito? Pessoal, temos 2 minutos e uns quebradinhos aqui na nossa aula aqui de hoje, tá? Excelente padrão, gosto desse padrão aqui, bem harmônicozinho, bem legal, o ativo que tá andando, e é isso aí. Então, de fato, fazendo mais uma reprise aqui, temos o NZD-CAD, que nós estamos aguardando o padrão de candle formar aqui para a gente poder entrar na nossa operação a favor de um topo duplo, né? Padrãozinho de candle, né? Para poder formar aqui o nosso topo duplo e a gente executar a nossa venda. Tá? Então vamos aguardar. Provavelmente essa primeira ordem aqui ela vai estopar agora às 18 horas, que o mercado meio que faz um break-even ali, né? Às 18 horas é como se fosse um horário específico para a corretora, onde o spread aumenta e tal, vai lá para a lua. Então, muito provavelmente esse spread aqui no NZD-CAD, que é um ativo exótico, podemos dizer, ele vai lá em cima e talvez stop essa ordem aqui. Então vamos aguardar aqui o topo duplo. O GBP, o USD, nós já estamos positivos aqui nesta ordem. Tá? O preço fez o rompimento da zona igual a gente queria. Não pegamos na fechamento do candle, mas pegamos quando ele voltou fazendo pullback. E aí, ó, vamos aguardar. Tá? Então temos essas possíveis oportunidades aí. O GBP USD já está rolando. NZD-CAD aguardando aí a nova confirmação e o Audi JPY a confirmação aqui embaixo. Tá bom, pessoal? Menos de um minutinho para fechar nossa live aqui, nossa aula de hoje. Um forte abraço, uma ótima aula, ótimos estudos para vocês e até a próxima aula. Tamo junto, um forte abraço e valeu!